Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito às 7 igrejas da Ásia. Nós vemos que essas 7 igrejas da Ásia, ao Apocalipse, foram escritas as 7 igrejas da Ásia, na época dos apóstolos, no período dos apóstolos. No entanto, as mensagens dela é para todas as épocas, em que a igreja está vivendo aqui na Terra. Nós estamos vivendo nos últimos dias e é mais do que nunca, essas mensagens, devem ser observadas pelas igrejas. Nós sabemos que estamos vivendo épocas de igrejas independentes, cada uma da outra. No entanto, a igreja são todos aqueles que nasceram de novo. Esses são o povo de Deus, Existem as denominações. Então, nas denominações existe o povo de Deus. Então, nós vemos a mensagem para cada uma igreja da Ásia. O Senhor Jesus elogiava e, no entanto, também ele condenava e, no entanto, ele fazia uma promessa aos fiéis de cada igreja, aos remanescentes, aqueles que iriam permanecer até o frente, Ele estava andando no meio das 7 igrejas. E nós vemos que a Bíblia é bem clara dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ainda diz: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno, Aqui nós vimos esta mensagem bem clara aqui. E no capítulo 2, nós vemos: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí mostra que o Senhor está sempre atento, vendo o proceder de cada igreja que está na terra. Vamos assim dizer, das denominações que existem na terra. Deus está contemplando o procedimento dos seus líderes e dos seus seguidores, dos seus membros. Então nós vemos, primeiro, eu vou falar sobre as promessas, aos fiéis de cada igreja da Ásia. Nós vemos primeiro a igreja de Éfeso. A promessa foi esta, no versículo 7: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A igreja de Esmirna. A segunda, a promessa foi: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A terceira, igreja de Pérgamo. Assim diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido em uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. A quarta igreja de Tiatira. Nós vemos também uma promessa para esta igreja, da seguinte maneira: a promessa da quarta igreja. Deixa eu conferir aqui o versículo. Quarta igreja, ele diz: ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando como são quebrados vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quinta igreja de Sardes. Nós vimos também a promessa a esta igreja: assim o vencedor
será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de meus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A sexta igreja de Filadélfia. A promessa foi, está enquanto Apocalipse 3, e 11 ao 13. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação ou da tentação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por fim nós vemos a igreja de Laodiceia. Então nós vemos a promessa à igreja de Laodiceia. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós vemos aqui os elogios e as repreensões que foi dada a cada líder dessas igrejas. E nós vemos também as promessas. Então, nós estamos vivendo nos últimos dias aonde Satanás tentam causar divisões, né? Onde Satanás tenta querer tirar credibilidade, mas a Bíblia já nos mostra como o Senhor está contemplando a sua igreja no globo terra. O fundamento é Jesus Cristo, mas cada um veja como está construindo sobre este fundamento, porque cada um irá prestar conta diante de Deus no tribunal de Cristo. As obras, as intenções pelos quais os líderes fizeram a obra do Senhor, mas a igreja do Senhor, ela é imbatível. A igreja do Senhor, ela prossegue firme. Então, essas promessas que nós vemos em cada igreja é para a única igreja, aquela que vai subir, os verdadeiros cristãos que fazem parte de diversas denominações que estão no globo terra. Então, que nós, nesses últimos dias, venhamos a se conscientizar de que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E só vai ser arrebatados aqueles que paudaram a sua vida, aqueles que pregaram o genuíno evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que foram transformados, que as suas vidas foram transformadas, né? Nasceram de novo, povos de todas as nações, de todas a cultura. Eu quero deixar bem claro aqui a diferença entre doutrinas, usos e costumes. A doutrina, ela é divina, os costumes são humanos. A doutrina, ela é universal, os costumes são locais. A doutrina, ela é divina, os costumes são humanos. O que eu quero dizer com isso aqui, que a palavra de Deus, ela é universal, que a palavra de Deus, o propósito da palavra de Deus é ser evangelizado a todos os povos de todas as culturas, né? Que ele se conscientize do pecado e que as suas vidas sejam transformadas, que sejam libertos
do pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que rompe a sua comunhão com Deus, de tudo aquilo que afasta de Deus. Então isso é pecado, né? Então o Evangelho de Cristo veio para transformar o homem, perdoar os seus pecados. Então quem está em Cristo é uma nova criatura. Então esse é o propósito do Evangelho, é libertar o homem do pecado, dos vícios, das drogas, dos falsos ídolos, para adorar o verdadeiro Deus. Então, independente das culturas, o Evangelho tem que ser pregado a estes povos, para que a vida deles sejam transformadas, né? Os seus pecados sejam perdoados, e eles sirvam ao verdadeiro Deus, o Deus que a Bíblia mostra, o Criador dos céus e da terra. Esta é a visão da sua igreja, dos missionários que estão levando a palavra de Deus em países, cultura diferente, mostrando a transformação do indivíduo, do caráter, da personalidade. É isto que a igreja deve fazer, visando a transformação do homem, para que eles sejam perdoados dos seus pecados e eles passem a ser filhos de Deus, povos de Deus, porque estamos vivendo na última hora, onde muitos falsos evangelhos têm sido pregados.